Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Para quem não me conhece, eu sou Miriam Oliveira, sou psicopedagoga, analista de comportamento, especialista em neuropsicologia. Sou cofundadora e diretora da Escola Imaculado Coração de Maria. Inicialmente, eu queria agradecer as pessoas que têm curtido os vídeos, têm compartilhado, têm deixado seus comentários. Eu tenho encontrado muitos ex-alunos, pais de ex-alunos. Meus ex-alunos agora muitos já são adultos, né? Já estão grandes. Tenho reencontrado, né? Muita gente que eu não via há muito tempo. Tenho conhecido muita gente nova, recebido mensagens, né? De carinho. Então eu queria agradecer todo esse feedback, agradecer todo esse carinho e dizer que a maior satisfação, a maior alegria é a minha de poder contribuir com os pais nesse período tão difícil que nós estamos vivendo. Então o prazer, a alegria são meus de poder ajudar vocês. Então vamos lá, hoje novamente eu queria falar com vocês sobre o ensino remoto, porque eu acho muito importante. Até então nós achávamos que no início do ano tudo parecia caminhar para tão bem, né, para nós logo termos o ensino presencial de volta, mas aí infelizmente tudo aconteceu de outra forma, nós voltamos para o ensino remoto, né, provavelmente ainda teremos o ensino híbrido por um tempo, então eu acho interessante nós conversarmos novamente sobre o ensino remoto. Só que para começar a reflexão, eu queria comentar com vocês uma frase que eu li nas redes sociais e que eu achei bastante interessante, para nós começarmos a reflexão. Seja gentil, a maior parte das pessoas não está bem. E é uma verdade, parece que nunca foi tão necessário nós termos empatia, nós tentarmos nos colocar no lugar das outras pessoas, até para nós podermos passar por esse período difícil com um pouquinho mais de paz, né? Um pouquinho mais de amor, de solidariedade. Então a gente deve procurar, né, se colocar no lugar das outras pessoas. Nós estamos, muitos de nós, né, um dia está triste, outro dia está irritado, preocupado com perdas, porque perdeu alguém muito querido, preocupado com as perdas financeiras, com a situação toda que nós vivemos e tudo mais. Então, nós estamos sofrendo, mas as outras pessoas também. Nós não estamos sozinhos, né? Toda essa crise atingiu a todos nós, então nós precisamos ter empatia, procurar entender a tristeza, o desânimo, a irritação das outras pessoas. Não é verdade? Isso vai fazer com que a gente viva melhor, não só com as pessoas dentro da nossa casa, como as pessoas de fora. Então, seja gentil. A maior parte das pessoas não está bem. E se nós pensamos assim com relação aos adultos, então vamos pensar agora nas nossas crianças, que eu acho que essa é a nossa maior atenção. Então vamos lembrar, as nossas crianças também estão sofrendo. A diferença é que nós adultos temos maturidade, nós entendemos a gravidade da situação, nós temos como verbalizar isso, né? A gente pode, por exemplo, desabafar com alguém da nossa família, desabafar com um amigo. Para a criança é mais difícil, ela não tem essa maturidade, ela não consegue verbalizar, ela não consegue compreender esse contexto. Então, para a criança é muito mais difícil. E nós temos que lembrar que a criança é o indivíduo que ainda está em desenvolvimento. Então, todas essas situações, todos esses impactos, né, podem prejudicar o desenvolvimento das nossas crianças. Então, por isso, nós temos que ser pacientes, nós temos que procurar estimular bons sentimentos na criança, procurar falar coisas positivas. Olha, isso vai passar, logo tudo volta ao normal, logo você vai visitar os seus amiguinhos, você vai poder brincar. Então, veja como é importante a gente ter coisas positivas, tanto dentro da gente como para falar para a criança. Tudo isso traz benefício para o desenvolvimento dela. Então, agora, nesse período, é normal que as crianças tenham, sim, alterações de sono, alterações de apetite, então, comam mais do que o usual, tenham essas dificuldades, né? Ou chorem muito sem motivo, ou por um motivo
que aparentemente ela não choraria, né? Então, tudo isso é normal. Então, nós precisamos ter paciência, as crianças estão em sofrimento e nós precisamos nos colocar também no lugar das crianças que estão impedidas de ir para os lugares onde elas costumavam ir, para passear, para brincar, não podem interagir com seus coleguinhas. Então, tudo isso precisa ser pensado para a gente não perder a cabeça, né, não ficar irritado e evitar a violência dentro de casa, a violência contra as nossas crianças, que de maneira alguma, né, isso pode acontecer. Então, vamos lá. Vamos falar um pouquinho agora sobre o ensino remoto. Se a gente pensa, né, ai, como é importante ter empatia pelas outras pessoas, a gente tentar se colocar no lugar das outras pessoas. Vamos tentar nos colocar no lugar das nossas crianças, como tem sido difícil para elas. E o que é o ensino remoto? Gente, vamos combinar, vamos ser bem sinceros. Ensino remoto é uma chatice. É chato, para a criança é chato. Ela já vai desmotivada, primeiro porque ela não vai poder ter contato social com seus coleguinhas, que para a criança essa interação, ela é muito importante. Então, ela já vai um pouco desmotivada para esse ensino remoto, porque ela não vai poder ter esse contato com os amigos, né? A interação é tudo por tela. Então, o ensino remoto é chato. As crianças ficam mais cansadas. O ensino remoto, ficar diante da tela, exige da criança uma concentração maior, tá? Então, é normal que elas se queixem de cansaço, por exemplo. Para não ter aula, também é normal que as crianças tenham crise de choro, elas tenham essa resistência. Então, tenham crise de choro, falem para a mãe que está com dor de cabeça, está com dor de barriga, que não está passando bem, que está com muito sono. Então, esses comportamentos, né, essas queixas, são justamente para evitar o ensino remoto, tá? Infelizmente, algumas escolas, né, esqueceram desse momento que nós estamos vivendo e como esse momento, esse período e essas restrições todas e todas essas dificuldades estão impactando a saúde mental das nossas crianças. Simplesmente, algumas escolas esqueceram, né? Esqueceram desse detalhe, que nós estamos vivendo um momento diferente. Então, o que elas fizeram? Elas pegaram o ensino presencial, então o aluno tinha 4 ou 5 horas de aula. Elas simplesmente passaram o ensino remoto, então o aluno fica conectado diante da tela 4 ou 5 horas com intervalo, como se estivesse na escola. Não é a mesma coisa. E a criança não vai ter o mesmo rendimento. Porque as crianças estão em sofrimento, elas não estão bem, as crianças estão com dificuldades. Então, não é a mesma coisa. Então, se não é a mesma coisa, nós precisamos pensar sobre isso, né? Por exemplo, eu vi um relato de uma mãe de uma escola de educação infantil que a criança tinha que ficar conectada 4 horas. Só que a criança cansava, lógico, é uma criança pequena. Então, o que a mãe dizia? Pega sua boneca, fica brincando ali, ó. De vez em quando você aparece na tela só para a professora perceber que você está presente na aula. Gente, que aula é essa? Quem nós queremos enganar? Então, vou repetir. O ensino presencial e o ensino remoto, eles não são a mesma coisa. Eu não pego o ensino presencial, 4, 5 horas de aula, e passo para a casa da criança e deixo a criança conectada 4, 5 horas na frente de uma tela. Porque as crianças não estão bem, nós estamos vivendo uma pandemia, tem gente morrendo, tem famílias sofrendo, e as crianças também estão sofrendo. Ficar diante da tela exige da criança um esforço maior. Ela tem que ficar mais tempo concentrada, olhando para a tela e sem a interação social. Isso é penoso para a criança. Então, veja, ela já vai desmotivada, ela não está bem, é chato, é maçante. Então, qual é a solução que nós temos, né? Se os pais veem que a criança está chorando demais, está tendo muita resistência, não está aprendendo,
vai até a escola, né, ou conversa, né, agora não é possível às vezes conversar pessoalmente, mas pelo WhatsApp, pelo telefone, conversa com a coordenação da escola, conversa com a direção da escola, olha, não dá para mudar um pouquinho, tá um pouco cansativo, né, converse com os outros pais, verifique se as outras crianças estão tendo a mesma dificuldade, as mesmas crianças da turma, porque o que é o ideal nesse período? Nós temos um formato diferente para o ensino remoto. Então, não ficar tanto tempo a criança sentada na frente da tela. As crianças não aguentam, elas vão se dispersar, elas vão perder a concentração. E se elas perdem a concentração, elas não aprendem. O desempenho vai cair. Então, o que a gente tem que fazer para que o ensino remoto dê resultado? Não é o mesmo resultado do presencial, lógico. Como eu já disse, nós estamos vivendo um período difícil, que isso traz assim, um impacto para a nossa saúde mental, para a saúde mental de todos nós, inclusive para as nossas crianças, né? O emocional não está bem. Então, o desempenho não é o mesmo, mas como é que a gente pode ajudar para que as crianças aprendam com o ensino remoto? Com atividades mais interativas, mais lúdicas, mais dinâmicas, propondo para a criança algumas atividades diferentes. Então, vou dar um exemplo para vocês. Por exemplo, no primeiro ano, né? O ano passado nós tivemos, por exemplo, uma turminha de primeiro ano, a habilidade era que a criança conseguisse fazer a relação entre o numeral e a quantidade, que ela conseguisse fazer essa relação. Ora, eu não vou encher a criança de folha de exercício, né? Então, como é que eu faço isso para isso ficar mais divertido para a criança e para ver se ela aprendeu ou se ela não aprendeu, ajudá-la a aprender? Então, nós fizemos uns cartõezinhos com os numerais, mostrávamos na tela e fazíamos a corrida dos numerais. Então, a criança tinha que correr na cozinha. Era número 5? Vai lá, pega 5 coisas. 5 colheres, 5 bananas, 5 cebolas, 5 batatas. Não, agora é o número 2. Vamos lá, gente. Quem conseguir pegar primeiro ganha um ponto. Então, sei lá, 2 laranjas, 2 limões. Entende? A gente precisa mudar o formato das aulas quando é ensino remoto. Eu tentei explicar isso para uma mãe, né? Que questionava assim, por que a gente não fazia mais horas de aula? Porque é chato, porque a criança não se prende, aí a gente não tem o desempenho que a gente espera. Então, a gente muda um pouquinho o formato, torna essas aulas mais interativas, mais lúdicas, colocando a criança para participar mais, propondo pesquisa, propondo atividades como essas que eu falei para vocês, de interação. Vamos fazer um desenho coletivo, só um desenho, todo mundo vai dando opinião. E aí você consegue manter a concentração da criança por mais tempo, o interesse, a participação. E uma coisa que eu acho muito importante, que também algumas escolas têm esquecido, e os pais precisam ver se isso está acontecendo. A escola precisa dar abertura para a escuta, tá? Muitas crianças precisam falar. Elas precisam falar que elas estão tristes, ou elas precisam falar que estão com saudade da escola. E a escola precisa ter um espaço durante as suas aulas, ou em alguma aula em específico, para dar oportunidade para as crianças falarem o que estão sentindo, tá? Então, eu queria deixar essa dica para vocês, porque eu acho muito importante. Eu tenho, assim, ouvido relatos de pais de outras escolas, de crianças que eu acompanho, ou que os pais, às vezes, tiram dúvidas. Gente, vou repetir. Ensino remoto não é você pegar o ensino presencial e transferir para dentro da casa e deixar a criança conectada horas seguidas na frente da tela. Não produz resultado, tá? Nós precisamos de um formato um pouco diferente para que a criança participe mais, trazer coisas positivas para a criança, coisas alegres, conversar, procurar tornar essas aulas realmente mais atrativas. Não necessariamente, é lógico que a tecnologia pode vir somar, sem dúvida, mas
nós precisamos, nesse momento, dar acolhida para as nossas crianças e oportunidade também de escuta, para que elas falem o que estão sentindo, que elas sintam esse afeto, que elas sintam que há esperança, que há coisas boas para vir. Os pais são responsáveis de transmitir essas mensagens positivas e os educadores também, tá? Vou deixar esse recado para vocês, espero que tenha ajudado vocês, espero ter contribuído com vocês. Se você gostou, curte, comenta, compartilha, tá bom? Se quiser, me manda uma mensagem inbox, eu vou responder para você também as suas dúvidas sobre educação com muito carinho, tá bom, pessoal? Tchau, tchau, até o próximo vídeo.